Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que o Banco do Brasil e o Itaú poderiam pagar para os investidores. Pessoal, esses dois bancões aqui poderiam pagar acima de R$ 5 por ação, isso mesmo que vocês ouviram. E além desses belíssimos dividendos que eles poderiam pagar, ambos os dois estão baratos e tem uma boa perspectiva de valorização olhando para o médio e longo prazo. Portanto, aqui nesse vídeo vamos definir qual desses dois faz mais sentido aí para vocês, tanto para quem está olhando aí para ganho de capital e também olhando para a perspectiva de receber bons dividendos. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre tudo isso aqui, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que tanto o Banco do Brasil e o Itaú são as maiores posições da minha carteira de ações pessoal. Perceba que eu tenho aí 44% da carteira nas ações do Banco do Brasil e 26% da carteira nas ações do Itaú. Juntando os dois aqui no meu portfólio, se eu somar 44 mais 26, ambos os dois representam 70% de todo o meu patrimônio. Então perceba aí que a representatividade do Banco do Brasil e do Itaú é bem significativa aqui na carteira de ações do canal. E antes da gente tratar, pessoal, sobre dividendos, potencial de valorização, vamos entender um pouco como funciona esses dois bancões. Porque, de fato, o Banco do Brasil e o Itaú são os melhores bancos que a gente tem aqui na Bolsa, tá? Não somente quando a gente olha para a parte de ativos totais ou ali para a parte de crédito, que a gente sabe que esses dois são os mais sistêmicos, acaba deixando aí o Bradesco e o Santander no chinelo, exatamente isso que vocês ouviram, justamente pelo tamanho deles, não só de valor de mercado, e sim de ativos totais, e também pela dominância no sistema financeiro. O Banco do Brasil, ele acaba sendo líder aí no crédito agrícola e o Itaú acaba sendo líder aí no crédito privado corporate, tá? Ou seja, para as grandes empresas. Então perceba que ambos têm a sua grande fatia de mercado e são bastante distintos, mas eu diria que nos setores que eles atuam, eles acabam sendo os players mais relevantes que a gente tem aqui no Brasil, tá? O Banco do Brasil, pessoal, diferentemente do Itaú, ele acaba sendo mais cíclico, por quê? Já por toda a sua carteira de crédito, pelo menos ali uma boa parte está exposta ao agronegócio, o Banco do Brasil ele está mais exposto à volatilidade macroeconômica, tanto a taxa Selic, tá? Se a taxa Selic ali mais ou menos em 15%, se a taxa Selic acaba subindo, o Banco do Brasil, ele é mais impactado do que os outros bancos, justamente por ele ter uma grande parte no crédito agrícola e o agro depender de uma Selic mais baixa. Então, ele é o mais cíclico dentre todos os outros. E o Itaú, ele acaba sendo mais previsível, tá? Até por isso que o lucro líquido do Itaú no longo prazo fica bastante consistente. Você vê que não tem tanta oscilação. Você vê que a única oscilação que teve aqui foi na pandemia, né? Onde o lucro do banco caiu, mas já se recuperou com toda a força e nunca mais caiu. Perceba que lá desde o Plano Real, o lucro do Itaú só cresce no longo prazo. Raras as vezes que o lucro do Itaú acaba caindo, tá? E quando cai é por fatores muito pontuais mesmo. O Banco do Brasil é de qualidade, mas por outro lado você vê uma montanha russa aí mais no seu lucro. Mas quando você pega os dois no longo prazo, foram boas ações, deram um excelente retorno, tá? Banco do Brasil desde o Plano Real deu uns 25% ao ano e o Itaú deu de 21% a 22% ao ano. E agora vocês devem estar perguntando, o Itaú deu menos que o Banco do Brasil? Exato. Não é pela qualidade, o Itaú tem mais qualidade, mas o que acontece é o preço. Para o mercado sempre pagar múltiplos mais baixos para o Banco do Brasil, quando há um momento de reprecificação de re-rating, o Banco do Brasil acaba sofrendo uma apreciação mais elevada nas ações, tá? E o que acontece, pessoal, quando você olha aqui para esses dois bancos, você olha para a ROI, porque para o setor bancário a gente precisa olhar para o retorno sobre o patrimônio líquido. O retorno sobre o patrimônio líquido do Banco do Brasil fica na média de 15% ao ano, tá? Tá falando aqui 13%, mas acabou oscilando, ele fica na média aí de mais ou menos 15% ao ano no longuíssimo prazo. Já o retorno do Itaú, ele fica na média quando você pega aqui, ó,
no próprio investidor 10 de 18% ao ano, 17% ao ano. Essa é a média de ROI do Itaú nos últimos anos, tá? Então perceba que é uma média bem elevada. Porém, qual que cresce mais o lucro? Por mais que o Banco do Brasil seja mais cíclico, se você pegar 1 menos payout vezes ROI, o Banco do Brasil cresce seu lucro a uma taxa de 10,5%. Já o Itaú, payout médio do Itaú é de 50%, ele paga 50% do lucro na forma de proventes. E aí você coloca vezes um ROI de 17, 18% ao ano, você tem 9%. Perceba que o Banco do Brasil ainda assim consegue crescer 1% a mais o seu lucro, mas com muito mais volatilidade. Tá bom, a gente já entendeu como esses bancos mais ou menos funcionam, mas tá bom. E Pablo, olhando para longo prazo, qual que faz mais sentido? Olha, pessoal, para mim os dois estão baratos, tá? Em questões diferentes. Vai do gosto do freguês, vai do que vocês querem, porque assim, ó, o Banco do Brasil, de fato, ele está mais barato que o Itaú, porém ele é bem mais arriscado. Arriscado em que quesito de quebra? Não, nenhum dos dois podem quebrar, tá? Isso é impossível. Mas a gente tá falando de risco de volatilidade. Será que você vai ter psicológico? Até porque, ó, até pouco tempo atrás, o Banco do Brasil desabou na cotação. Todo mundo tá falando que a ação só sobe, mas olha aqui de 2025 para 2026 aqui, ó. Se você pega do primeiro trimestre até o fim de 2025, o Banco do Brasil derreteu dos seus R$29 para os 18, uma queda de mais de 40%. Então o investidor que entrou ali em Banco do Brasil a R$29 viu seu capital derreter 40%. E agora ele está subindo tudo isso justamente porque há uma perspectiva de recuperação no lucro do Banco do Brasil. Perceba que os resultados já começaram a se recuperar, reforçando esse caráter cíclico do Banco do Brasil no longo prazo. Então, consequentemente aí, mesmo com toda essa ciclicidade, é um excelente banco. E para quem sabe acumular nas baixas e nos momentos de turbulência, pode fazer bastante sentido e acumular aí uma boa valorização e também bons dividendos. Porque se você sabe que esses momentos no Banco do Brasil é passageiro, você se aproveita para comprar barato. E mesmo hoje a ação está barata, bem abaixo do valor patrimonial, somente para fechar o valor patrimonial por ação, você já teria um prêmio aí de valorização de pelo menos quase 30% na cotação. Pegando pela lógica do Graham, se você olhar aqui, ó, para o preço justo hoje, o Banco do Brasil projeta 22 a 26 bi de lucro para o ano de 2026, eu projeto 24, ficando no meio do caminho, até porque o banco vai se beneficiar de uma queda na taxa Selic, beneficiando o seu lucro líquido. Então ele poderia lucrar neste ano aí, ó, aparentemente um 6 bi por trimestre, se a gente for bem conservador, tá? Se você colocar aqui 6 bi, aí você coloca, consequentemente, tá, 24 bilhões, você teria um banco cotado por um preço-lucro, considerando ali o valor de mercado atualmente, por um PL na faixa de 6,2, mais barato que o Itaú e com um potencial de reprecificação mais elevado no longo prazo. Então, se você coloca aqui, ó, preço justo do Graham para as ações do Banco do Brasil, você percebe que, colocando o preço justo, fica de R$54, que dividido agora por este preço aí, ó, atualmente de R$25,43, você teria, se você tem um preço justo de R$54, R$55, 54 dividido por 25, você tem um potencial de alta de 116% na cotação. Tá bom, Pablo, mas e para dividendo? Bom, olhando para dividendo, no curto prazo, o Banco do Brasil tende a ter um dividendo contido, na faixa de 5 a 6%, justamente porque o banco ainda está recuperando o seu resultado, recuperando o seu índice de capital. Mas eu acredito que quando o Banco do Brasil tiver recuperado toda a sua rentabilidade, já está neste processo e mais próximo do que a gente imagina, o banco aí pode voltar a ter um payout maior. E para 2027 a gente pode observar um lucro de 30 bilhões, um crescimento em relação a 2026 de 25%, já com uma recuperação na inadimplência no agronegócio. Então se o banco voltar a pagar 45% de payout, dividido aqui pela quantidade de ações, você poderia ter para 2027 um provento de 2,35 por ação, que dividido por 25,43, você teria um yield de 9,2% ao ano, olhando para 2027 em diante. Se você projetar esses 2,35 já para 2028, você teria um provento de quase R$5 por ação, batendo aí a nossa projeção para Banco do Brasil. Fora todo esse potencial de upside nas ações, que a gente sabe que é um banco cíclico, quando se recupera do agro, ele acaba aí se valorizando fortemente. Então acho que tem tanto um trigger para ganho de capital, aqui no curto prazo você vai ver mais ganho de capital do que dividendos, e no longo prazo um dividendo bastante interessante. Por outro lado, o Itaú também está barato, porém por uma lógica totalmente diferente. O Itaú, pessoal, você não vai poder ter uma visão simplista. Pablo, como assim visão simplista? A gente sabe que para o Banco do Brasil, a gente olha para preço justo, para valor patrimonial, mas o Itaú,
ele tem muita qualidade, porque a carteira de crédito dele é voltada para alta renda, é totalmente diferente do Banco do Brasil. Então por isso que você vê que o PVP do Itaú é mais esticado. Se você olha aqui, ó, ele está acima da média de PVP, só que você vai pensar do seguinte, você não vai olhar para Itaú olhando para PVP, pessoal, essa é que é a verdade, tá? Porque você tecnicamente vai comprar aí um banco, nunca você vai comprar Itaú, tá? Porque se você olhar sempre para PVP, você deixou de comprar aqui, ó, em 2019, deixou de comprar em 2020, deixou de comprar em outros períodos, e assim, raramente o Itaú vai ser cotado por um PVP abaixo da média, raras as exceções, a não ser se a gente tem uma queda expressiva da bolsa, tá? Coisa que eu acho bem difícil de acontecer, principalmente agora com esse ciclo de queda na Selic. Para Itaú, a análise vai ter que ser voltada principalmente para o preço-lucro, o dividendo e também o valor intrínseco do Buffett. A gente já vai chegar lá, que acaba olhando para essas empresas com uma demanda mais constante mesmo. O múltiplo do Itaú seria qual? Muitos vão pensar que está acima da média. Eu acho que não está. Por quê? Se você pega aqui, ó, o Itaú, na média, ele é cotado por um PL de 13 a 14 vezes. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? O investidor 10 está errado, mas o Itaú ele é precificado mais ou menos igual ao BTG, por mais ou menos 13 vezes. Então, se eu pegar aqui, ó, o valor de mercado atual das ações ordinárias, eu acho a ação ordinária mais descontada do que a preferencial. Então, a gente pega aqui, ó, R$44 e multiplica pelo número de ações. Você tem um valor de mercado de 485 bilhões. Aqui esse valor de mercado está se baseando pela ação preferencial. Você vai dividir esse valor de mercado por um lucro de 53 bilhões, projetivo para o ano de 2026. Já com uma desvalorização na Selic, a gente já pode observar que o Itaú vai crescer o seu lucro a uma taxa interessante. No ano de 2025, o Itaú lucrou no total uns 46 bilhões, 12,3 bi no último trimestre. Então se você joga aqui, ó, 46,8 bilhões, supondo um aumento aqui de lucro, tá? De 13%, já com a desvalorização na Selic, você observa que o lucro do Itaú poderia subir para 53 bi, atingindo o piso da nossa projeção, tá? Então aqui, ó, 484 bilhões de valor de mercado dividido por 53 bi de lucro, você tem uma relação preço sobre lucro de 9,13. Tá barato, porque se você compara em relação à sua média de 13 vezes, o Itaú está descontado em 29,7%, trazendo um potencial de valorização caso o banco fosse cotado aí pelo seu preço justo em 42%, tá? Então perceba que você ainda tem margem de compra. Eu acredito que até R$50 o Itaú faz sentido. Essa daqui pelo menos é a minha visão. Isso até R$50 para a ação ordinária, já que a preferencial já está quase cotada em R$50 e ambas as duas recebem o mesmo provento, tá? Então, para ele atingir R$50, você teria um Itaú negociando aí, né, com valor de mercado de 550 bi, que aí ainda, mesmo assim ainda estaria barato, tá? Porque se a gente supor aqui 10 vezes lucro, você ainda está abaixo de sua média, ainda dá para fazer pequenos aportes. Para a verdade, para o Itaú deixar, para ficar caro mesmo, apenas acima dos R$60, R$55, que já esses preços aí, pra mim já não fica mais tão interessante de comprar. Mas enquanto a ação estiver em 43, 40, 45 reais, pra mim o banco está barato. Não está uma pechincha como estava nos 35, mas está descontado. Ainda dá pra comprar, dado de que eu já tenho uma grande posição no Itaú. Se eu for realizando agora aportes menores, essa posição vai aumentando gradativamente sem eu supervalorizar tanto o meu preço médio. E mesmo que eu aportasse 20 mil agora no Itaú, fazendo uma brincadeira aqui, meu preço médio malemar subiria para 37, 38 reais, o que ainda seria um bom preço de compra, tá? Então assim, pessoal, acho um banco barato e com uma boa perspectiva de valorização. E para dividendos, Pablo, olha, eu acho que pode ficar muito parecido com o Banco do Brasil, só que com um pouco mais de previsibilidade. Por quê? Porque o Itaú, já por estar reportando topo de resultados, ele paga um extraordinário juntamente com o operacional. Então, supondo que o banco vai lucrar 53 bilhões para 2026, se você colocar aqui, ó, 70% de payout, você teria 37,1 bi de dividendos operacionais. Isso aqui descontando extraordinário. Quanto que você teria para Itaú? 3,36 por ação. No curto prazo, perceba que ele vai pagar sim mais que o Banco do Brasil. Isso aqui é óbvio, tá? Na cotação atual, você poderia receber 7,6% de dividend yield. Mas a gente não pode se esquecer que também tem o extraordinário, que costuma ser uns 3 a 4% de forma anual, denotando aqui o acúmulo de capital. Às vezes o Itaú acaba tendo aí acúmulo de capital, reserva de capital sobrando e distribui para o investidor, porque ele não tem o que fazer com esse dinheiro, não tem para onde investir, acaba distribuindo para o acionista na forma de proventos. Então o Itaú poderia pagar
11,6% disso. Se eu jogar aqui, ó, 3,30 por ação, vezes 2, ele poderia pagar até mais que o Banco do Brasil, tá? R$1 a mais. Só que o Banco do Brasil, pessoal, tem mais potencial de valorização. Então fica meio que elas por elas, né? Você recebe um dividendo maior no Itaú, porém com potencial de valorização um pouco mais contido, que ainda é bom. E no Banco do Brasil você recebe menos dividendo, mas você tem um potencial de ganho de capital mais elevado, porque a ação está barata. Então eu acho que para valorização hoje, o Banco do Brasil se encaixa melhor. E para quem tá olhando para dividendos no curto prazo, o Itaú, né, performa melhor. Já teve momentos que o Banco do Brasil tá pagando mais aí, vai se revertendo, pessoal, mas eu acho que os dois estão baratos, porém de uma forma bastante distoante, tá? E se agora eu colocar aqui, ó, né, o valor intrínseco do Buffett, Pablo, por que valor intrínseco? Porque é uma empresa com uma demanda inelástica. Então se a gente olhar para o preço justo do Graham, ele funciona mais para empresas cíclicas. Até eu coloquei aqui um adendo, ó, empresas cíclicas, né? Como que a gente calcula basicamente aqui a fórmula do Buffett? O Buffett exigiu um retorno mínimo de pelo menos 12% ao ano. O Itaú cresce na média 9%, né? Para ser mais conservador, vamos colocar 8%, para a gente não ficar aqui tão otimista. Então você tem 4%, memorize muito bem este número. Se o Itaú lucrar 53 bilhões para 2026, você tem aí 4,80 de LPA. 4,80 dividido por 0,04, o preço justo das ações do Itaú seriam de R$120, para ele ficar excessivamente caro, porque pela forma do Buffett a gente olha para excessivamente caro, tá? Caro, para mim, na minha visão, pelo menos cotado pela média histórica, em R$60, R$70. Agora, caro mesmo, que pela fórmula aqui do Buffett a gente viu, R$120, que dividido por este preço atual de 44, daria um potencial de alta de 172% na cotação. Eu não estaria sendo nada otimista, porque basta hoje o banco ser cotado por 15, 16 vezes lucro. Imagina o Itaú sendo cotado por 16 vezes, como já foi cotado em um mercado de alta. O banco poderia chegar a valer quase 1 trilhão de valor de mercado. Então assim, pessoal, não tô sendo irrealista na minha análise, tá? Mas aí a ação precisaria estar super muito valorizada, o Ibovespa precisaria subir forte. Eu fico mais aí com preço justo de R$60, que acaba sendo um desconto, fica mais tecnicamente, né, realístico a gente olhar para uma valorização um pouco mais próxima. Mas por longo prazo, nada impede que o Itaú se valorize até os seus R$100, ainda mais se o lucro líquido continuar crescendo. E detalhe que você ainda poderia aí de brinde receber um dividendo bem interessante, olhando para médio e longo prazo. Então, o meu veredito nesse vídeo, pessoal, eu estou particularmente gostando dos dois. Eu estou comprando agora o Itaú, porque ele ainda é uma posição marginal da minha carteira. O Banco do Brasil é uma posição imensa, né? 44%. Eu pretendo, qual que é a minha meta com o Itaú aqui hoje? É deixar ele próximo do Banco do Brasil. Pelo menos deixar ali uns 35 a 34% da carteira no Itaú. Depois disso, eu pretendo focar em outras ações. Mas mesmo com toda a superioridade do Itaú, eu devo assumir que o Banco do Brasil, mesmo com seus riscos, pode me trazer um potencial de rentabilidade mais elevado. E por isso que eu deixo o Banco do Brasil como uma posição mais elevada na carteira, justamente por ser uma assimetria bem interessante de preço, fora uma perspectiva aí de crescimento e de recuperação do lucro, olhando para médio e longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções são atualizadas automaticamente, sem você fazer nada. E terceiro e último fator, compre os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço, teto, projetivo. E tá bom, Pablo, onde que estará o link da estabilizadora? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem aí se vocês têm ações do Banco do Brasil e do Itaú em particular.
tenho ambas as duas na carteira e juntando os dois, eles são as minhas maiores posições. Quando eu atingir minhas metas, eu pretendo aumentar nas outras também. Petro, BB Seguridade, BR Partes, que estão aqui largadas e quem sabe futuramente eu possa colocar outra ação na carteira. Mas o processo de diversificação, ele vai acontecendo ao longo do tempo e não pode ser forçado na minha visão. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!